Muito obrigada, candidato. Nós estamos com um probleminha técnico para colocarmos o cronômetro na tela. Mas ele vai chegar. Chegou. Perfeito. Agora todo mundo pode acompanhar, fica mais fácil, inclusive, para os senhores na articulação intelectual. Fala, Cabrini. Não dá para ver o cronômetro? Oi? O cronômetro, aqui ali, ó. Tá? Só dá uma olhadinha. Mas nós estamos imbuídos do tempo. Este segundo bloco, vamos aos avisos. Por favor, as perguntas, como eu disse, deverão ser entregues às nossas recepcionistas, que estão aí ao lado do nosso palco, ok? Por gentileza, os participantes no encaminhamento das perguntas. E o cronômetro já está na tela. Vamos ao segundo bloco? Vamos esquentar um pouquinho esse debate? Vamos, bacana. Eu vou fazer... Pois não. Eu sei, eu vou fazer um tempinho. Enquanto nós aguardamos que as perguntas sejam encaminhadas às nossas recepcionistas, agora, neste segundo bloco, são perguntas dos presidentes de CREAS, ok? Perguntas de presidentes de CREAS, por favor, eu gostaria que houvesse a participação dos senhores no encaminhamento das perguntas. Nós temos, num total, cada segmento, nós temos 5 segmentos, conforme eu disse, cada segmento tem um total de 25 minutos. E cada candidato tem o seu tempo, que são 3 minutos, certo? Portanto, nós vamos acompanhar ali na tela os candidatos também. Por gentileza, coloquem as suas perguntas, para que nós possamos, então, dar início a este segundo bloco com a participação, agora, perguntas dos presidentes de CREAS. Eu vou sortear, senhores, a ordem das respostas pelos candidatos, ok? A primeira pergunta que será apresentada é feita ao candidato sorteado, e assim, consequentemente. Tá? Será que nós temos agora a possibilidade da participação para darmos início? No terceiro bloco, no bloco 3, nós temos perguntas de presidentes de entidades. Os recipientes, onde devemos colocar as nossas perguntas, já estão ali, portanto, os senhores fiquem à vontade nessa participação. Segundo bloco, presidente de CREAS. Terceiro bloco, presidentes de entidades. Quarto bloco, perguntas de conselheiros federais, portanto, todos aqui representados. Certo? O mediador sorteia a ordem de respostas pelos candidatos. Presidentes de CREA, portanto, vamos primeiro sortear. Eu vou sortear a pergunta. Ok? Vou sortear a pergunta e para qual candidato esta pergunta será encaminhada. Primeira pergunta? Vamos lá. Um dos candidatos... Rapaz, alguém fugiu daquela coisinha que a gente não tinha? Uma pautazinha que você fazia exercício de caligrafia? Rapaz, Antônio Salvador, sem nenhuma possibilidade. Sem nenhuma possibilidade, Antônio Salvador. Você fugiu da aula de caligrafia, companheiro? Presta atenção, companheiro. Olha, depois, no final do debate, eu vou dar nota às nossas caligrafias, viu? A apresentadora também. Por favor. Não, de forma nenhuma. Eu só preciso manter
o bom andamento dos trabalhos. E se nós tivermos muitas manifestações, vocês concordam que aí fica difícil? Mas tudo bem, vamos participar, é isso aí. Eu gostaria que as minhas meninas pudessem ter um critério, porque senão fica difícil, eu realmente não vou conseguir ler. Tá? Então, por favor, vamos lá. A pergunta que foi sorteada, se precisar, eu vou chamar o dono da pergunta, tá? Beleza! 1-0 para mim, hein, candidatos? Eu não posso ganhar esse debate. Vamos lá, me ajuda. Antônio Salvador, CREA, Ceará. Cadê o Salvador? Salvador, por gentileza, vem ao palco comigo. Ô, Salvador, você fugiu da aula de caligrafia, rapaz? Você me deixou aqui em branco, rapaz? Faça a sua pergunta, querido. Primeiro, me desculpar aqui com a apresentadora, mas a escrever ele na perna realmente é complicado. Um dos candidatos acha que o Norte e Nordeste são dois guetos. Claro que o candidato está equivocado, pois nós contribuímos como as demais regiões para o desenvolvimento do nosso país. Eu quero então saber quais são as propostas do candidato, que vai ser sorteado, para o Norte e Nordeste e as demais regiões do nosso país. Perfeito! Aí, isso é que é participação de qualidade. Obrigada, Antônio Salvador. Muito bem. O que será feito para as regiões Norte e Nordeste em especial, para este país de novidade? Quem responde essa pergunta, senhores? Vamos lá? Quem responde essa pergunta é o candidato Luiz Fernando Busch. Você tem 3 minutos, Luiz Fernando, por favor. Primeiramente, boa tarde de novo. Eu considero que o Nordeste não é um gueto. Não fui eu que falei isso, com certeza. Não fui eu. Mas vamos às propostas. A nossa proposta, primeiramente, ela tem que ser igualitária para todo o Brasil. Não é só para o Nordeste, ou para o Norte ou para o Sul. Nós queremos fazer uma proposta integral. Para isso, nós vamos ter que arrumar o sistema. Primeiramente, hoje nós temos que fazer uma redistribuição da arrecadação. O CONF é com 15%, a mútua com 20%. A mútua é um depósito de dinheiro. Nós temos que retirar esse dinheiro da mútua e deixar no CREA, não no outro lugar. Todo, 10% nós vamos reduzir. Mas de que forma? Nós vamos reduzir trabalhando junto no Congresso Nacional para aprovar a restituição, para aprovar uma PL que realmente ajude isso. É trabalhoso, mas não é impossível. Tá? Portanto, não há diferença. O meu plano de trabalho é igualitário para todos, tanto na região Norte como Nordeste. O Nordeste a gente tem que também aprimorar a fiscalização. Vamos aprimorar, vamos dar condições ao CREA do Ceará de ampliar o leque de fiscalização. O que nós temos aqui no Sul e no Sudeste pode ser bem aplicado lá. É essa a minha resposta. Ok. Agora nós vamos sortear a segunda pergunta e depois o candidato que será responsável pela resposta. Segunda pergunta, vamos lá, vamos ver se eu preciso de ajuda. Seria interessante. Engenheiro agrônomo João Araújo. João, você pergunta, as coordenadorias especializadas são órgãos consultivos do sistema CONFEA-CREA. Entretanto, as propostas das coordenadorias são pouco aproveitadas. São pouco aproveitadas pelo plenário por ineficácia das comissões permanentes. Propostas das coordenadorias. Como modificar essa estrutura para dinamizar a apreciação das propostas das coordenadorias de câmaras especializadas? A pergunta foi feita pelo engenheiro agrônomo João Araújo, CREA, do Rio de Janeiro. Obrigada, João, pela participação.
Muito obrigada pela participação, senhores. Engenheiro agrônomo João Araújo, era só neste bloco, João, é participação de presidente de CREA, ok? Sinto muito, sua pergunta será invalidada. Vamos à segunda pergunta, presidente de CREA. Vamos lá? Olha, engenheiro Joaquim de Souza, presidente do CREA de Rondônia, seria isso? Perfeito, procede? Vamos nessa. Tendo em vista a possível aprovação pelo Senado Federal de medida provisória que limita o valor máximo da ART em R$ 150, pergunto, qual a sua programação para a manutenção financeira dos CREAs, considerados pequenos, principalmente na região norte do país? Esta pergunta será respondida pelo candidato José Tadeu da Silva. Por favor. Agradecer ao presidente do CREA Rondônia pela pergunta. Eu estou aqui com a medida provisória, que foi aprovada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, agora seguiu para o Senado e nós vamos trabalhar para que haja essa medida provisória seja aprovada, no sentido de regulamentar as nossas anuidades, as nossas ARTs, ou seja, a arrecadação do sistema, que hoje corre um risco muito grande. O sistema pode ser extinto se nós não regulamentarmos rapidamente as nossas receitas. E nós estamos carecendo dessa regulamentação. Com relação à fixação da ART, que está aqui em R$ 160, eu quero dizer ao colega que nós havíamos feito um estudo no Colégio de Presidentes, quando pensávamos em colocar nos mesmos moldes do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, R$ 60. E naquela época ficou claro que com R$ 60 e o aumento da anuidade para R$ 350, nós teríamos o patamar de receita para dar a sustentabilidade para o nosso sistema do Conselho Federal, dos CREAs e da Mútua. Portanto, essa medida ela é muito boa. Vou acionar todas as lideranças que têm relacionamento conosco para que a gente aprove isso rapidamente. Com relação aos CREAs do Norte e do Nordeste, nós sabemos que o nosso Brasil é muito grande, que o nosso Brasil tem diferenças regionais. Esse candidato, Zé Tadeu, pretende implantar no Brasil a descentralização do CONFEA, que está aqui no nosso programa. Vamos criar 5 superintendências regionais e vamos colocar o CONFEA, tirar o CONFEA lá de Brasília e colocar próximo de todos os CREAs. E essas superintendências irão verificar o estado da arte de cada CREA. E o Conselho Federal, ao invés de destinar 50 milhões para comprar um terreno em Brasília, nós vamos destinar essas receitas para ajudar todos os CREAs, principalmente os CREAs mais sofridos. Eu quero dizer a todos vocês que essa caneta não será instrumento para massacrar ou para coibir ou cooptar qualquer presidente. Nós iremos tratar todos por iguais, de acordo e com equidade, para que todos os CREAs funcionem. Nós não podemos deixar de fiscalizar cada centímetro quadrado desse Brasil. Essa é a nossa proposta, fortalecer os CREAs, para que as atividades, os empreendimentos de engenharia, arquitetura e agronomia, não seja realizado por pessoas não habilitadas no sistema. Por isso, nós precisamos fortalecer a todos os CREAs. E a forma é descentralizar o CONFEA, tanto administrativamente, como também financeiramente. Era isso, meus amigos. Ok. Vamos à terceira pergunta e a participação do nosso terceiro candidato. Vamos ver se eu preciso de companhia aqui no palco ou não. Vamos lá, presidente de CREA, vocês me ajudem, né? Por favor, meninas. Vamos lá. A pergunta é do engenheiro agrônomo Jonas Dantas, presidente do CREA da Bahia. Perfeito. A consolidação dos registros profissionais à luz das definições de atribuições profissionais é um desafio para o sistema CONFEA-CREA. E isso nos próximos anos.
Como é que o senhor candidato pretende resolver as dificuldades para a operacionalização do anexo 3 da Resolução 1010? Resolução 1010, tema da pergunta colocada pelo presidente do CREA da Bahia, que será respondida pelo candidato Álvaro José Cabrini Júnior. Por gentileza, o senhor tem 3 minutos. Presidente Jonas Dantas, a pergunta é bastante pertinente. Até ontem nós participamos de um debate junto à ABENC e a questão de um mês atrás junto à coordenação nacional da Câmara de Civil. E, de fato, a Resolução 1010 ela é uma inovação no que diz respeito à maneira de conceder atribuições. E, pelo menos, inova naquilo que a Resolução 218 deixou como lacuna. Porém, uma resolução que está há 6 anos na tentativa de se implantar e estamos tentando, de alguma forma, levar um melhor entendimento e uma condição de mais tranquilidade para o sistema, o que não temos obtido até o momento o consenso entre todas as câmaras nacionais. De fato, a Resolução 1010 precisa de uma reformulação para que todos nós venhamos a conhecer os seus conteúdos. Não podemos ter um modelo de implantação que não venha a ser de pleno conhecimento e trazer tranquilidade para todos os conselheiros e, principalmente, não gerar nenhum passivo para o nosso conselho profissional. A questão do registro é bastante pertinente, temos que dar respostas para a sociedade e devemos fazer isso de uma forma bastante rápida. Se preciso for, faremos as revisões necessárias no anexo 3 ou até no anexo 2 para dar tranquilidade a todas as nossas profissões ligadas ao sistema, a todas as nossas lideranças e de câmaras estaduais e todos os presidentes de CREA que tenham a tranquilidade de, ao conceder atribuições, que eles não venham ter processos questionados na justiça, gerando passivos judiciais e, principalmente, confusão com a sociedade brasileira. Então, é nesse sentido, nós faremos uma ampla discussão e, se preciso for, reformularemos todos os anexos da Resolução 1010. Vamos à participação do nosso candidato Luiz Fernando, todos? Falta você. Francisco. A você, Francisco, temos aí o Laércio, a pergunta vem do Laércio, CREA do Distrito Federal. Presidente do CREA do DF? Pergunta anulada, vamos a uma próxima. Pergunta encaminhada ao candidato Francisco. Engenheiro André Gonçalves, seria isso? Presidente CREA, confirmado? Paraná? Você, por gentileza, me acompanha ao palco? Por gentileza, você formula a sua pergunta com esta caligrafia maravilhosa ao nosso candidato Francisco. Boa tarde a todos, boa tarde aos candidatos, candidato Francisco. Pelo princípio democrático, essa é uma pergunta que recebi do nosso CREA Júnior. Portanto, como representante, a faço aqui ao nosso candidato. O CREA Júnior é uma realidade, uma nova realidade dentro do sistema Confea-CREA. O programa está presente em 25 estados e no Distrito Federal. E vem contribuindo, dentre outros objetivos, com a aproximação do sistema educacional com o sistema profissional, na COEA, como nesse caso, neste evento. O Fórum Jovem e o stand do CREA Júnior consolidam esse trabalho. Qual o posicionamento do senhor, candidato Francisco,
com o futuro deste programa? Essa é a primeira pergunta. E, continuando, qual o planejamento do candidato para o crescimento e fortalecimento do programa ao longo do seu mandato? Muito obrigado. Obrigada pela participação. Obrigado por essa pergunta. Eu quero informar que a juventude é a minha paixão. Eu liderei a juventude brasileira, na década de 80. Liderei 1 milhão de jovens na década de 80, a juventude brasileira. Eu acredito na juventude. Pedro Simon, ao falar comigo, o senador Pedro Simon me falou: Machado, eu só atendo quando a juventude me chama. A juventude tem a força. E nós, mais velhos, temos a sabedoria. Nunca entre numa igreja só com jovens. E nunca entre numa igreja só com idosos. Entre numa igreja com jovens e idosos. A força está na coalizão da juventude com a sabedoria. Indo para o Confeia, vou criar o Confeia Jovem. Indo para o Confeia, toda a juventude estará comigo em todas as comissões permanentes, participando, inclusive na comissão do mérito. A juventude vai assumir o destino da nação na próxima década. Serão os futuros presidentes de CREA e Confeia. No meu CREA, a juventude tem toda a força comigo. Participa integralmente comigo. Eu estou decidido a oxigenar o sistema. O sistema tem que ser oxigenado com a juventude. E isso está no meu sangue. Não é bravata, não é emocionalismo. Sou eu. Eu sou isso. A juventude estará comigo no comando do Confeia. Nós estabeleceremos uma associação de toda a juventude nacional, reunindo a OAB Jovem, Medicina Jovem, Sinduscom Jovem, Parlamento Jovem, etc. Nós iremos fomentar isso a nível nacional. Então essa é a minha proposta, de colocar a juventude no sistema, dentro do sistema, dentro do ovo, para ser os futuros líderes dos CREAs de Confeia. Obrigado. Obrigada, candidato. A todos os presidentes de CREA, o meu muito obrigada pela participação. Está encerrado este nosso segundo bloco. Nós devemos ter agora um breakzinho. Olha, público participante, sem break. Meu organizador, break foi eliminado, por ordem dos nossos participantes. Perfeito, gostei, parabéns. Então, nós vamos agora às perguntas dos presidentes de entidades, que já estão aqui. Vamos adotar o mesmo procedimento, tá, meninos? Sorteamos a pergunta e depois o candidato que responde, tá? Vamos lá? E espero contar com a colaboração no caso do problema da caligrafia, não é? Vamos lá. Presidente da ABENC de Goiás, participação do presidente da ABENC de Goiás, estou correta? Vamos lá, a pergunta. Nome, engenheiro Diogo Veloso Naves Neto. Participação do engenheiro civil Diogo Veloso. Vamos lá, a pergunta. Qual será o relacionamento do Confea junto às entidades regionais? Como será a elaboração de convênios com as entidades de classe? Quem responde a pergunta é o candidato José Tadeu da Silva. Ok. Obrigado, colega da entidade de classe. Eu tenho meus 30 anos de política classista, a maioria desse tempo dedicado às entidades de classe.
e todos de São Paulo, que estão aqui presentes, sabem o trabalho que nós temos feito lá com as entidades de classe. Nós temos quase 300 entidades de classe e as nossas entidades são exemplo para todo o Brasil. Nós queremos levar esse modelo para todo o território nacional. Eu entendo que o nosso sistema, que tem 640 entidades de classe homologadas pelo Conselho Federal e que abastecem os 27 CREAs, essas 640 entidades, se elas não existissem, ou se elas não indicassem seus representantes, o sistema não ia ter como funcionar, porque não teria conselheiro para formar as câmaras e para também relatar os processos. As associações de classe, as entidades de classe, principalmente as entidades regionais, são o alicerce do nosso sistema profissional. Essas entidades de classe têm uma força muito grande política dentro do